Já que a gente conversou com a Malu, que vocês já conhecem, fizemos uma receita deliciosa, todo mundo sabe que ela é esposa do querido Dr. Roberto Navarro. Opa, cuidado. Pelo amor de Deus. Doutor, torci o tornozelo jogando bola. Você torceu no carnaval? É. Ai, meu Deus, me deu até um susto agora. Porque eu acho que eu vou com tanto cuidado pra eu não cair, que quando eu vejo alguém quase caindo, me dá até um sufoquinho. Médico também fica dodói. Mentira, você está então... Meu tornozelo. Tá enfaixadinho? Tá. Não, ainda não, mas provavelmente vai enfaixar. Porque tá dolorido? Tá dolorido, Ai, então... doutor, eu te agradeço ter vindo hoje. Imagina. Né? Então, tá vendo? Os médicos também ficam dodói, essa é muito boa. Faz parte. Mas o nosso assunto de hoje é um assunto interessante. A gente vai falar de fome oculta. Vamos lá. Poucas as pessoas entendem, sabem identificar essa fome oculta. Eu queria até colocar um exemplo antes da gente começar. Eu não sei se você assiste o Big Brother e tudo mais, mas eu já vi em algumas edições que uma das participantes acorda quando ninguém tá vendo e ela come um monte de coisa, depois ela volta pra cama, no dia seguinte ela fala, nossa, comeram tal coisa, quem foi? E ela nunca conta, ó, biquinho calado. Isso tem a ver com fome oculta? É mais ou menos isso? Existe uma confusão, Carol. Tem pessoas que isso que ela tem é um transtorno alimentar, é uma compulsão, né, noturna. Muitas pessoas têm, assaltam a geladeira durante a madrugada. Podem até lembrar, mas finge que não lembram, né? Entendi. Mas a fome oculta, na verdade, o que é, Carol? É um termo que começou a ser utilizado pela Organização Mundial da Saúde para chamar a atenção da comunidade médica dos riscos que as pessoas às vezes correm por não ingerir quantidades mínimas e variadas de vitaminas e minerais. Entendi. Tá? Então essa fome seria a necessidade que as nossas células têm de alguns minerais, algumas vitaminas para funcionar e que você não está dando numa dieta equilibrada. Eu vou dizer daqui a pouquinho quais as pessoas são vulneráveis a tê-la. E oculta porque a princípio não é uma doença instalada isso. Entendi. Se gera sintomas, você pode ter cansaço, fadiga, dores musculares, dificuldade de concentração, unha e cabelo frágil, sensação de irritabilidade, sistema imunológico deficitário, ter mais infecções, por uma carência de um ou mais minerais ou vitaminas importantes. Oculta porque não se tem uma doença instalada. Pode vir a desenvolver futuramente. Entendi. Então isso não faz com que a pessoa tenha vontade de atacar Não necessariamente, não. Isso já é a compulsão. É lógico que o corpo trabalha com sinais, né? O nosso cérebro dá sinais para que você coma pela falta do nutriente que você não está ingerindo. Entendi. Então você pode até ter uma fome maior por uma carência nutricional. Mas na hora de escolher o alimento é que tem que escolher com critério, né? A gente tem que ter um balanceamento nutricional, Carol. Eu achei bacana falar desse tema, porque muitas pessoas têm essa síndrome da fome oculta e só vão descobrir quando lá na frente tiverem uma doença real. Aí sim, pela falta extrema de um nutriente. Então, quem são os mais vulneráveis a ter essa discreta carência nutricional? Proteína, gordura e carboidrato, a gente não tem muita carência, porque mesmo comendo pão com manteiga todos os dias, em todas as refeições, eu estou ingerindo energia do carboidrato, energia da gordura e proteína para construir meus órgãos. Sim. Agora, o que são os mais importantes em regular o nosso metabolismo são os micronutrientes, são minerais e vitaminas importantes. E é aí que ficam muitos vulneráveis. Primeiro que vitaminas e minerais se encontram mais em legumes, verduras e frutas. E tem um monte de gente que não come. Que não come, Nenhum dos três. Nenhum dos três. Então você começa a trocar uma alimentação balanceada por alimentos que não têm uma quantidade adequada. Então quem faz atividade física muito frequente, tá? E não repõe a quantidade correta de minerais e vitaminas pelo medo de engordar, tá? Então os atletas podem ter carência de vitamina C. Tá. Isso pelo suor, que é eliminado pelo... O corpo utiliza, né? Durante as atividades, o corpo ele é uma engrenagem que o tempo inteiro precisa de consumir energia e de fazer as células funcionarem. Tá. Então toda essa engrenagem depende de nutrientes, tá? E numa utilização excessiva, os nutrientes são utilizados de maneira mais excessiva. Existe uma oxidação das células quando a gente está fazendo atividade física. O oxigênio que você inala em maior quantidade para o músculo conseguir trabalhar.
trabalhar. E o oxigênio gera radicais livres. Então, você precisa de um aporte de antioxidante para não oxidar suas células na atividade física. Maior ainda. Então, o atleta pode ter carência nutricional e ter uma fome oculta. Dietas muito mal conduzidas, pouco balanceadas, dietas muito hipocalóricas, eu vou diminuir muito o aporte calórico, então eu posso criar uma deficiência discreta, é uma deficiência marginal que a gente fala. Não é aquela deficiência de quem não come. Né? Existe a desnutrição proteico-calórica, que é a falta de alimento, isso para quem não tem acesso ao alimento, aí vai ter um quadro definido. Os micronutrientes não, em déficits discretos eles geram predisposições futuras. Então, mas já atrapalha, por exemplo, um processo de emagrecimento. Uma pessoa que quer perder peso, se ela não repõe esses micronutrientes da maneira correta, que também estão ali envolvidos no metabolismo, numa série de coisas do organismo, também pode comprometer a dieta. Ela está achando que ela não está ingerindo para não engordar, mas ela não vai conseguir emagrecer porque ela não está dando a ferramenta ali, né? Exatamente. O combustível, vai. Isso, exatamente. E com medo de engordar, ela corta coisas importantes e come coisas, às vezes, que não são tão importantes. Alimentos que não são tão interessantes. A OMS estima que 25% da população mundial possa ter a síndrome da fome oculta. Uau. 1/4 da população. Não discrimina sexo, não discrimina condição social, pode ser em classe A, como na classe D ou E, tá? E também o gordinho ou o magrinho pode ter. Então, isso está chamando a atenção porque está ficando muito frequente. Tabagistas, quem fuma, o fumante, tem um consumo maior de vitamina C dentro do corpo. Então, pode ter uma deficiência marginal. Os que abusam da bebida alcoólica, né? Os etilistas crônicos, tendem a ter uma ingesta mais baixa de vitaminas do grupo B, tiamina, riboflavina, desencadeando, inclusive, doenças futuras dos nervinhos da pele, do cerebral. Mas isso porque quando eles se alimentam, o corpo não absorve? Eles se alimentam mal, eles trocam o aporte alimentar pelo álcool. Interação de medicamentos, eu acho importante citar, porque existe uma interação de medicamentos com nutrientes. Então, por exemplo, quem ingere medicamentos antiácidos sem orientação médica, de maneira abusiva, obviamente, ele pode interferir, por diminuir a acidez do estômago, na absorção do cálcio e da vitamina B12. Isso pode dar uma deficiência marginal, uma fome oculta dessas vitaminas. Mulheres que tomam anticoncepcional também podem ter uma necessidade maior de ingerir ácido fólico e vitamina B6, piridoxina, porque o anticoncepcional faz com que esses nutrientes sejam mais utilizados pelo organismo para metabolizar o medicamento. Que interessante. O uso de laxantes de maneira muito indiscriminada, você pode perder nutrientes importantes, porque o intestino precisa de tempo para absorver. Né? E quem tem dificuldade de absorção desses nutrientes? Também, existem doenças que levam à má absorção intestinal. Tem algumas doenças inflamatórias, que o intestino passa por um processo mesmo inflamatório, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, até na síndrome do intestino irritável também pode ter, mas são quadros mais raros, mas que quando acometem podem fazer a absorção ser bem menor de um nutriente. Também está dentro das listas de causas de fome oculta, né? Uma deficiência de absorção. Uso de alguns laxantes à base de óleo, se usou muito, chamado óleo mineral. O óleo mineral faz você perder um pouco pelas fezes, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. O uso de diuréticos também pode espoliar muito potássio. E tem condições variadas. Em excesso? Também em excesso? Que fala assim, não, já que tem que beber água, então vou beber 4 litros. Não tem necessidade. A hiperidratação, o excesso de água no organismo pode também gerar uma hiperidratação do cérebro. Tem alguns casos descritos de intoxicação pela água. É raro, né? Mas para acontecer tem que ser um erro brutal. Muito grande. Você pode ter crise convulsiva por um cérebro inchar, mas isso é descrito na literatura como uma exceção. Dificilmente vai se ter isso. Nunca tinha ouvido falar disso. Intoxicação hídrica. Vamos ficar nos 2 litros que tá ok. Tá dentro da média, né? Mais ou menos 2 litros. Doutor, a longo prazo, quando a gente pensa assim, então a pessoa desenvolve uma fome oculta, tá com falta de micronutrientes, né? Por todas essas pessoas que você citou que podem desenvolver, o que ela pode levar, né? Depois de algum tempo, pode ser perigoso, pode trazer doenças? Pode. E essa é a preocupação dos estudos. De longa data, você pode ter, por exemplo, os estudos estão correlacionando uma dieta pobre em magnésio, uma dieta pobre em cálcio, com uma quantidade pouco
né, na sua alimentação. Como o magnésio em déficit a médio e longo prazo pode aumentar a pressão arterial. Então já existem algumas correlações de estudos questionando a falta de magnésio com o aumento da pressão arterial. O cálcio em déficit no organismo pode levar a osteopenia, que é uma calcificação óssea ineficiente. Lá na frente você tem uma osteoporose. E tem correlações de cálcio em quantidade baixa na alimentação com hipertensão arterial e obesidade. Com obesidade também está sendo essa correlação. E aí tem o ferro, se você não ingerir em quantidades adequadas, você vai ter uma anemia futura. A anemia vai gerar cansaço, fadiga, às vezes infertilidade. Outros problemas. A carência de médio prazo é que vai desenvolver a doença futura. Maior incidência de câncer, de hipertensão arterial, de doenças cardiovasculares. Pode estar ligado a essa deficiência subclínica ou marginal ou discreta, mais contínua, né? Agora, crianças também? Crianças também. Você começa a ter essa fome oculta num adolescente que só come fast food, né? A gente precisa voltar a entender que a nossa alimentação é o nosso primeiro medicamento. Uma alimentação variada, Carol, vou te dar números, tá? Se você come pelo menos 30 alimentos diferentes, não estou contando chiclete, bala, chocolate, alimento, tá? Cereais, legumes, verduras, frutas, carnes e ovos, peixes, você ingere pelo menos 30 tipos diferentes, dentro do teu hábito, você dificilmente vai ter uma carência nutricional. A variabilidade alimentar é importante. E hoje a gente está deixando de dar para nossas crianças a verdura, a fruta, né, a salada. E está tudo ali, né? Está sendo trocado pelos biscoitinhos recheados, pelo alimento com calorias vazias, né? E quem fala eu não gosto, tem que tentar um jeito, colocar numa receita, um tempero. Né, a cara do Zé falando do Zé Vancini. Tem que apresentar. Zé todo saudável. A criança tem que ser apresentada ao alimento. Exatamente. Desde sempre. Mas se você não é mais criança, mas ainda não come, tenta, né, doutor? Entendi. Só pra gente encerrar. Tá. Como devem ser feitos esses exames? São exames de rotina? De quanto em quanto tempo? É uma boa avaliação médica, Carol. Pra gente conseguir identificar o problema. Entendendo o que o paciente come, tá? Que a gente chama de anamnese alimentar, é perfeitamente detectável, né? Por cálculos, aonde você está vulnerável. Exame físico também ajuda e exames de laboratório. Associação desses três dá pra gente detectar onde você está vulnerável e passar a complementar. Sem dúvida. A gente consegue encontrar exame de sangue, a gente consegue detectar que vitamina está faltando. Sem dúvida. Associado também ao exame físico. Isso então tem importante. Que procurar um médico. Tem que fazer uma avaliação adequada, porque senão fica muito na subjetividade. Uma vez por ano esses exames ou mais do que dependendo do grupo que você está, adolescentes, às vezes, em fase de envolvimento, até 2 vezes por ano. Mas no mínimo 1 vez por ano, né? Que é o check-up nutrológico, né? Que a gente deveria fazer pelo menos anual. O check-up disso, check-up daquilo, e o check-up nutrológico a gente esquece. Então agora vocês já sabem o nome. Check-up nutrológico. Bonito, não, doutor? Quero te agradecer. Importante. Obrigada. Obrigado a você, Carol, mais uma vez. Morrer de saudades das nossas segundas. Teremos muitas, se Deus quiser. Não, mas com certeza, mais estarei de volta. De qualquer maneira, a partir da segunda, dia 4 de março, que é quando você retorna, que teremos aí 15 dias. Marise já estará aqui, cuidando de todo mundo. E de vocês também, meus queridos convidados. Mas a gente se encontra. Quero te desejar um finalzinho de gestação, tudo de bom. Obrigada, eu também, a gente acompanha no estúdio aqui pouquinho essa evolução. Tudo. Vai dar tudo certo, tá? E mandar um beijo lá para meu pai, para minha mãe. E só corrigir que você falou que eu tenho uma banda Caroço de Banana. Não, quem tem são meus irmãos. Então eu sou um cara de pau que nas minhas horas vagas infiltro e vou lá e falo, querem... Vamos Entendi. Lá. Mas é uma brincadeira gostosa, mas eles não, eles são profissionais. E você vai tocar aqui no ar ao vivo. Você me aguarde, que eu adoro fazer surpresa com todo mundo. Vou te pegar também, doutor. Vamos lá, pode deixar. Prometo não decepcionar. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. E até a próxima. Obrigada, Gazeta, a todos.